Olá, eu sou a Mariana e hoje venho falar das minhas leituras do mês de setembro. O mês de setembro não foi fácil. A faculdade começou e é um bocadinho a adaptação, apesar de eu estar na mesma casa e na mesma faculdade, mas é um bocadinho a adaptação ao novo ritmo, ao novo horário e, portanto, setembro foi um bocado complicado em termos de leituras. Não só porque eu comecei a ler livros para a faculdade, novamente nessa rotina de ler livros para cadeiras, e muitas vezes são livros que não são assim tão cativantes, mas não é só isso. Uma vez que uma pessoa está a ler para a faculdade, há aquela obrigação de ler o mais rápido possível para estudar em aula e, portanto, torna-se um livro para ler por obrigação e não por prazer, então demora sempre muito mais a ser lido. As minhas leituras foram, portanto, assim, muito lentas e eu acabei 4 livros, comecei a mais 3, mas só acabei 4 livros. E, portanto, vamos lá falar dos livros que eu acabei. O primeiro foi A Última Feiticeira, que foi o livro do mês de agosto, do Lovers Book Club. Eu comecei este livro em agosto e terminei no início de setembro, dia 1 ou 2, e portanto ele está lidinho. Conta como um mês de setembro, porque senão eu ficava aqui com 0 livros lidos quase. E portanto li este livro, eu gostei imenso. Nós tivemos uma live, apesar de eu não poder estar presente a fazer vídeo, eu estive lá a comentar e assim. Portanto a live foi muito interessante e neste mês de outubro vamos ter e vamos ler o segundo livro desta saga, O Guerreiro Lobo, e vai ser muito giro, portanto vocês têm que participar. Este livro é sem dúvida um livro fantástico. Se há um autor de fantasia português que eu recomendo sem dúvida é a Sandra Carvalho. Eu li estes livros há 5 anos, acho que foram 5 anos, e adorei, e reli agora e portanto adorei de novo, portanto sem dúvida que eu recomendo com tudo o que há em mim e portanto leiam este livrozinho. De seguida eu li Em Nome da Filha, da Carla Maia de Almeida, e este é um livro muito importante. Ele é assim muito pequenininho, como todos os livros que eu li este mês. Ou melhor, como todos os livros que eu acabei este mês. É um livro assim, muito curtinho, muito rápido de ler. E é incrível, uma pessoa só quer ler mais, descobrir mais sobre estas histórias angustiantes. Eu adoro reportagens, aquelas reportagens que muitas vezes dão depois do Jornal da Noite. Eu adoro. Vocês leem este livro como se estivessem a ver uma reportagem e estes relatos, estas histórias são incríveis, sem dúvida que aconselho. Por favor, é um livro assim muito curtinho, é muito baratinho. Eu acho que ele nem chega aos 3, 4 euros, eu acho que é muito baratinho. Portanto, sem dúvida que recomendo, uma leitura obrigatória e por favor leiam. Por favor leiam este livro incrível que é preciso ser lido. O livro que eu li a seguir foi A Arte Poética e foi o único texto que eu li para a faculdade que eu pude considerar nesta lista, porque eu acabei e li a Arte Poética na totalidade e portanto eu pude pôr no Goodreads que eu tinha lido aquele livro. Ou seja, eu leio muitos textos para a faculdade que não leio na totalidade e portanto não posso considerar para o Goodreads e portanto parece que eu li menos, mas a verdade é que eu li muito para a faculdade, só que não posso apresentar as leituras. I don't know, it's difficult to explain. E portanto eu li Arte Poética, acho muito interessante porque o Horácio explica, ou seja, ele é o fundador de muitas das regras que vocês têm no teatro. Na maioria dos teatros, claro que há exceções, Romeu e Julieta, por exemplo, na maioria dos teatros as pessoas não morrem em palco. Aparece um mensageiro a dizer que X morreu e portanto isso foi uma regra estabelecida por Horácio e é muito interessante ler os textos fundadores e ver como é que as coisas são como são, e é muito interessante saber de onde é que estas regras vieram e portanto foi um texto que eu gostei bastante de ler e é assim curtinho, um bocadinho complexo, mas muito interessante. Por último, o último livro que eu acabei de ler no mês de setembro foi A Morte de Ivan Illich. I don't know if that's the way you pronounce it, mas é de Lev Tolstoy e foi para o grupo de leituras e eu gostei imenso deste livro. Novamente não tenho aqui por muita pena minha porque eu tinha lá muitas anotações que seriam muito interessantes para este vídeo, mas a verdade é que foi assim um texto muito interessante. É um texto assim também muito curtinho. Foi então a leitura do mês de setembro e eu gostei imenso. Sofia, parabéns por esta escolha. Foi um livro que fala da morte, de como muitas vezes nós não sabemos se estamos bem a aproveitar a vida ou não,
como é que nós sabemos se estamos a aproveitar a nossa vida, de que forma, quais são os critérios. Também está lá muito presente o medo de morte, o que é que vem a seguir, em que é que nós nos transformamos. E também há uma quote que eu gostei particularmente, que eu não tenho aqui o livro, mas eu sublinhei, tem lá um post-it, mas é qualquer coisa do género: eu senti um alívio e felicidade, ele tinha morrido e não eu, percebem? E eu acho que isso, eu sei que nós não gostamos quando pessoas ao nosso lado morrem, tipo pessoas conhecidas, mas no entanto nós temos um certo alívio porque nós estamos aqui e nós ainda podemos viver e ainda podemos tentar fazer do nosso tempo o melhor que conseguirmos, ainda podemos tentar aproveitar a nossa vida e usar o exemplo da morte de outra pessoa para o tentarmos fazer, sabem? Porque quando nós nos confrontamos com uma morte, nós ficamos a pensar, bem, se calhar vou aproveitar um bocadinho melhor na minha vida. E portanto, este comentário tão verdadeiro, tão... tipo, que eu nunca tinha lido em nenhum livro, este comentário tão verdadeiro, tão cru, do género, apesar de ele ter morrido, eu senti um misto de alívio e felicidade, porque foi ele que morreu, não eu. Eu ainda posso fazer coisas com a minha vida. Eu gostei imenso deste livro e sem dúvida que vos aconselho a leitura, está excelente e mal posso esperar para ler mais livros do Tolstói, porque sem dúvida que fiquei conquistada. Uma vez que eu apresentei poucos livros lidos, eu queria só dizer que também comecei outros livros. Por exemplo, eu comecei a ler Crime, disse o livro, ou seja, eu li quase metade deste livro no mês de setembro. E, vamos ser sinceros, se fosse um livro curtinho de 200 páginas, eu tinha lido outro livro. Mas a verdade é que este livro tem 400 e, portanto, eu não o terminei, ou seja, fiquei com o livro começado, mas não terminado. That's it. Isto basicamente, eu comecei a ler este livro quando chegou cá a casa, que foi no início de setembro, mas depois a faculdade começou e eu comecei a ler Jane Eyre. Mas a verdade é que não me estava a cativar muito, eu queria imenso gostar deste livro, li Orgulho e Preconceito e queria imenso amar este livro, mas a verdade é que eu o estou a achar muito lento e estou a ficar muito triste porque isto também é um texto para a faculdade. E eu, em setembro, li 200 páginas também deste livro. Já viram, se eu tivesse só lido as páginas deste livro, eu tinha acabado. Mas pronto, este livro vai para a faculdade, portanto eu coloquei em primeiro lugar. E estou na página 200. Isso é muito triste, porque eu queria estar a amar este livro, mas na verdade eu não estou... eu não sei, eu sei que este livro pode ser incrível e também já me disseram que é um daqueles livros que nós lemos e que só passado um bocado é que ficamos tipo... Uau, isto foi incrível. Mas na verdade estou 200 páginas in, já aconteceram umas coisinhas interessantes, mas ainda não é uma leitura tipo que eu estou a amar e que quero ler até ao fim e que não consigo parar de ler. Tipo este livro está a ser tipo demais, eu não quero parar de o ler, mas tenho que parar de ler, às vezes vou lendo uma página ou outra, mas depois penso, eu devia estar a ler Jane Eyre, e portanto muito cedo. Depois, para a faculdade também, comecei a ler The Mysteries of Udolph. Já li uns capítulos e, portanto, são livros que uma pessoa começou, mas ainda não terminou e, portanto, são páginas lidas que não são contabilizadas. Enfim, só queria que vocês soubessem que eu ando a ler, mas... Anyway, aproveito que estou a falar de sentir pressão para ler mais, porque senão sentimos-nos mal nesta comunidade. Eu só queria dizer que vocês têm o vosso ritmo de leitura, não precisam estar sempre a comprar livros para estarem no mesmo nível que as outras pessoas nesta comunidade. Não se sintam pressionados para ler. Ler é um divertimento, não se sintam... Eu sei que pode ser fácil de falar e depois, tipo, na prática é mais difícil, mas o que eu estou a tentar fazer diariamente é não me sentir pressionada a ler. Ler é uma coisa que eu gosto e lá por não ter trazido tipo 20 livros aqui lidos este mês, não quer dizer que de facto não adoro ler e que não seja tipo o meu hobby favorito. Uma pessoa tem muita coisa na vida e não se pode estar a ralar com os livros e não podemos estar a comparar, ai, aquela pessoa leu tipo 20 livros, eu só li 4. Não precisamos fazer isso, nós temos também uma vida, temos mudanças na nossa vida, temos coisas a acontecer e é normal às vezes não conseguirmos aquele ritmo e mesmo que seja normal, nós lemos tipo 2 livros por mês, não há problema, o que importa é que nós gostamos de ler e pronto, só queria dizer isso. Um beijinho e até ao próximo vídeo, tchau!